paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse vídeo aqui nós vamos fazer uma análise da Congregação Cristã no Brasil e a gente vai usar o método de análise do canal 1 Minuto de Apologética, apresentado ali pelo Paulo Cristiano. E nós agradecemos aí o canal 1 Minuto de Apologética que tem fornecido o vídeo dele para nós poder fazer esse aqui, né? Que tem a intenção de esclarecer, trazer aqui um pouco de luz para a gente entender um pouco, né, que caminho que segue a congregação. A Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Sim ou não? Inclusive, peço para vocês, na descrição desse vídeo, tem o link deste vídeo do canal 1 Minuto de Apologética. Vai lá fazer uma visita no canal, é muito bom, tá? Traz muita instrução para quem quer saber um pouco mais sobre o Evangelho. Ok, pessoal? Agradeço aí Paulo Cristiano e toda a equipe do canal 1 Minuto de Apologética. Ok? Bom, então eu vou rodar agora o vídeo na tela para vocês assistirem o vídeo e depois nós vamos fazer uma análise. Ele vai apontar 5 pontos de análise que você deve fazer na sua igreja, para você saber se você está dentro de uma igreja cristã ou dentro de uma seita. Ok? Então segue aí, roda aí para você assistir. Olá, graça e paz, seja bem-vindo a 1 Minuto de Apologética. Muitas pessoas têm me perguntado como saber se dado grupo religioso é ou não uma seita. Quais são as características de uma seita? Muito bem, nós temos em sociologia o que nós chamamos de tipo ideal. O tipo ideal é um experimento mental e conceitual para identificar certo grupo religioso. É reunido algumas características que dotam esse grupo religioso de uma certa identidade. Por exemplo, qual é o tipo ideal do capitalista e do comunista? Então você reúne algumas características que vai diferenciar um do outro. A mesma coisa acontece na religião. As seitas, elas têm características diferenciadas da igreja. Eu quero trazer para você aqui algumas dessas características. A primeira característica de uma seita é que eles são exclusivistas, ou seja, a seita acredita que ele é o único grupo religioso que Deus está usando na face da terra. De algum modo, Deus levantou este grupo para trazer verdades que estavam ocultas ou que foram renegadas pelas demais igrejas. Então, o exclusivismo religioso é a primeira característica de uma seita. Se algum grupo disser que só eles possuem o pacote completo da verdade, outras igrejas estão a caminho da verdade, saiba que você está diante de uma possível seita. Uma outra característica também é a salvação não apenas pela graça através da fé, mas também pelas obras. Muitas seitas acreditam que você precisa pertencer à sua religião, por exemplo, como as Testemunhas de Jeová, para encontrar a salvação. Outras acreditam que você precisa cumprir as regras da igreja, as normas da igreja, para encontrar a salvação, por exemplo, como os mormons. Outras acreditam que o batismo salva, como a Igreja Católica. Os espíritas acreditam que a penitência, as boas obras também traz salvação. Então as seitas sempre vão misturar a salvação pela fé com a salvação pelas obras, talvez se não, até mesmo ficando apenas com a salvação pelas obras. Uma outra característica da seita é que ela tem um outro Jesus. O Jesus da seita nunca é o mesmo Jesus da Bíblia. O Jesus da seita pode ser um anjo criado por Deus, como nas Testemunhas de Jeová, um espírito evoluído, como nos espíritas, um grande profeta, como no islamismo, uma pessoa boa, com boa índole, como no próprio judaísmo. Enfim, as seitas sempre vão ter uma diferenciação do Jesus da Bíblia com o Jesus que elas criaram. Outra característica das seitas é que eles possuem livros sagrados além da Bíblia Sagrada. A Bíblia não basta para as seitas, elas precisam de uma outra autoridade escriturística. Por exemplo, os mormons têm um livro de Mórmon, os islâmicos têm o Alcorão, os adventistas têm um livro que eles consideram inspirados da sua profetisa, a Igreja Católica tem as bulas papais, os livros apócrifos, que estão em pé de igualdade, senão até mesmo superior à Bíblia Sagrada. Uma outra característica das seitas é que eles distorcem doutrinas fundamentais da fé cristã. Por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina do inferno, a doutrina da salvação apenas pela graça de Deus por meio da fé e por aí vai. Então está aí algumas características de seita que você agora sabe e pode usar para identificar alguns grupos religiosos. Eu quero dizer para você que uma seita pode ter todas essas características ou algumas delas, ou pode ter outras que não foram mencionadas aqui, tá bom? Fique com Deus e até o próximo 1 Minuto de Apologética. Bom, meus irmãos, mais uma vez agradeço aí o canal 1 Minuto de Apologética e em exclusividade, né, o irmão Paulo Cristiano. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, tá?
que ele mostra ali no vídeo dele é que uma das características de uma seita, no primeiro ponto que ele colocou, é o exclusivismo. A igreja se sente exclusiva, ela se sente superior, ela não se mistura, é quando ela se separa das outras, aí então ela se enquadra em uma seita, tá? E esse aspecto exclusivista existe ou não existe na congregação cristã no Brasil? A congregação cristã no Brasil, ela aceita o batismo das outras igrejas, ela tem comunhão com as outras igrejas, ela aceita os membros das outras igrejas como irmãos em Cristo. Vale lembrar que o que nós vamos colocar aqui é o posicionamento oficial da igreja, não o que pensa um ou outro indivíduo, ok? Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês e vou colocar na tela aqui o tópico da primeira Assembleia Geral Anual da Congregação Cristã no Brasil, que foi realizada no ano de 1961. E nesse tópico que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver qual que é o posicionamento da Congregação Cristã no Brasil em relação às outras igrejas evangélicas, ok? Vamos lá então, colocar na tela para vocês verem. Tá aí, tópicos de ensinamento da Assembleia que ocorreu do dia 8 a 31 de março e 1º de abril de 1961. Tá? E nesse tópico, onde trata o assunto doutrina do batismo, né? Nesse tópico onde fala doutrina do batismo, ela está dizendo assim no terceiro parágrafo: o Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus, não temos parente nem amigos, todos somos iguais, e quem não está na doutrina não é considerado como irmãos e nem tem liberdade nos cultos. Bom, isso aí é um tópico de ensinamento da Congregação Cristã no Brasil. Inclusive, está escrito exatamente igual, eles redigiram, até com aquela diferença no português para os dias de hoje, eles falam iguais, né? Com E e S no final, ok? Então tá aqui, primeiro ponto, tá? A Congregação Cristã no Brasil, nesse tópico de ensinamento, ela já se autodeclara oficialmente, ela se separa dos outros movimentos evangélicos. Okay? Ela já se separa, porque ela diz aqui que nós não aceitamos o batismo de nenhuma outra igreja. E os nossos irmãos não podem considerar membros de outras igrejas como irmãos em Cristo. Isso aqui é exclusivismo e de forma oficial. Isso é documento da Congregação Cristã no Brasil, produzido pela cúpula de anciões da igreja. Ou seja, os responsáveis, os guias da igreja. Então, aqui nesse tópico de 1961, desde a primeira reunião geral anual, onde eles se reúnem, para quem não sabe, reunião geral anual, a congregação uma vez por ano, por volta sempre dessa mesma data, final de março e início de abril, eles se reúnem, os anciões, para receber novas revelações de Deus, ok? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, em mais algum desses pontos de análise, ok? Então, Congregação Cristã no Brasil, primeiro tiquezinho de sim, se enquadra no aspecto de uma seita. Vamos para a segunda análise, o segundo ponto, né, que o irmão Paulo Cristiano, ele aponta para que seja observado, para você saber se a sua igreja é uma seita ou não. E no segundo ponto que ele nos traz, ele fala sobre a salvação por obras. E a Congregação Cristã no Brasil, ela fala da salvação por obras? Ela aponta salvação por meio de que você deva cumprir coisas para poder adquirir a salvação? Sim, ela aponta. Né? Inclusive nesse tópico de doutrina ainda ele mostra um pouco disso, como em todos os outros, tá? Existem
duas maneiras de salvação por obras, e que inclusive a Congregação Cristã no Brasil, ela aplica essas duas maneiras, que é a salvação por boas obras por meio da caridade, né? Você tem, primeiramente, eles acreditam que o pecado é só pecado sexual, você não pode pecar de jeito nenhum, e você tem que produzir boas obras para então você ser salvo. Esse é o primeiro. O segundo é quando eles criam uma regra, métodos, tá? Um conjunto de crenças chamado de doutrina, onde só eles possuem. E você tem que cumprir esse conjunto de doutrina porque eles fazem parte da sua salvação. Ósculo santo, véu, né? Separação, mulher para um lado, homem para o outro, né? Que, inclusive, quando eles vão evangelizar, eles não falam de Jesus Cristo. Eles falam desses dogmas e dessas regras de crença que eles adotaram. Quando eles vão falar sobre salvação para alguém, eles falam: na nossa igreja a mulher senta separada do homem, na nossa igreja não tem salário, na nossa igreja não tem dízimo, na nossa igreja... Eles não falam de Jesus Cristo. Então eles criaram esses conjunto de regras, esses conjunto de crenças, aonde quem não cumprir esses conjuntos de crenças não está na graça de Deus. Para eles, graça de Deus, ela constitui um bojo, um ajuntamento de práticas, de costumes, de regras e fé. Se você tiver esse conjunto, você vai ter a graça de Deus. Se você não tiver esse conjunto, você não tem a graça de Deus. Você não está na igreja verdadeira. E isso eles minimizam a morte de Jesus na cruz e maximizam as regras da própria instituição. Salvação por obras, ok? A gente vê nas Escrituras que a salvação é somente pela fé em Jesus, e a morte de Jesus na cruz é suficiente para te salvar. Quando fala suficiente é que não precisa de mais nada. Aí alguém vai falar para nós, né? Sempre falam, né? Mas e as obras? Quer dizer que não tem obra? Não. Salvação é somente pela fé em Jesus. As obras é consequência da salvação e não um meio para a salvação. A Congregação Cristã no Brasil inverte isso. Ela fala que as obras é o meio de salvação. Não, as obras são consequências depois de você estar salvo, ok? Então, as obras, elas são o fruto do Espírito Santo, a qual você recebe quando você é salvo. Romanos capítulo 8, os frutos do Espírito Santo. Então, eu vou produzir frutos de louvor, frutos que glorificam a Deus, primeiro porque Jesus me salvou. E aí eu recebo o Espírito Santo. Esse Espírito é quem vai produzir todas essas obras. Para concluir isso, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, está dizendo que o amor de Deus, que é o amor ágape, que é um amor diferente de todos os outros, é o amor que representa o amor de Deus, o Espírito Santo é quem traz esse amor para dentro do nosso coração. E com esse amor dentro do nosso coração, automaticamente ele já produz as obras e os frutos do Espírito Santo. Entendeu? Então agora vamos para o terceiro ponto de análise. O terceiro ponto de análise do canal 1 Minuto de Apologética com o irmão Paulo Cristiano. No terceiro ponto de análise que ele traz do método dele, ele diz o seguinte, que geralmente uma seita, ela tem um outro Jesus, né? Como vocês viram agora há pouco, um outro Jesus. Isso não significa que é exatamente um outro Jesus, uma outra, não. Todos eles concordam que Jesus é Jesus. Mas da forma com que Jesus é colocado na igreja, da forma com que Jesus é apresentado e da forma com que Jesus ele opera naquela igreja. Como assim? Na Congregação Cristã no Brasil, Jesus é um personagem bíblico aonde morreu para me salvar. Ponto final. Eu tenho que falar o nome dele na hora do culto, algumas coisas, mas não tem nenhuma intimidade com Cristo. Não se fala de Jesus, né? Não sai evangelizando apenas o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar para vocês, e eu vou colocar no card aqui em cima,
um vídeo do ancião da Congregação Cristã no Brasil, um ancião antigo, bem famoso, o Paulinho do Paulista, conhecido como Paulinho do Paulista, o Paulinho Plácido. Ele fala, né, de Jesus com um certo desdém, né? Ele diz que não precisa mais ficar falando de Jesus, né? Jesus já veio, Jesus já morreu, tá? Jesus já morreu, já fez a parte dele, você já se batizou. Agora nós temos que falar da sua vida, CCBelo. É a sua vida que importa. Eu tenho que falar dela, eu tenho que falar que Deus vai fazer coisa para você, que Deus vai virar seu cativeiro, de que Deus vai te libertar e vai cumprir os desejos do seu coração. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele trocou Cristo como centro de toda a pregação, como foco de todo o evangelho. Eles removem Jesus e colocam você no centro. Deus vai te dar coisas, Deus vai te prometer coisas, Deus vai virar seu cativeiro, Deus vai tirar as pessoas má da sua vida, Deus vai te dar vitórias, triunfalismo, Deus vai cumprir desejos do seu coração. Tudo isso significa um outro Jesus. Você está servindo um outro evangelho, um evangelho diferente. O evangelho não é igual ao evangelho de Jesus, onde Jesus disse: não, você não vai ter vida mansa nem vida boa, não estou te prometendo nada disso. A única coisa que Jesus nos prometeu foi paz com Deus. Ele vem nos reconciliar com Deus. Ponto final. É apenas isso. Vamos sofrer, vamos padecer tudo o que o povo do mundo também padece. Tudo e mais ainda, que por ser cristão, aí sim é que nós vamos sofrer ainda mais. Vamos ser perseguidos, alguns vão sofrer atentados, outros vão ser presos e assim por diante. Você entendeu? É um outro Cristo, é um outro evangelho. Se você entrar hoje num culto da Congregação Cristã no Brasil, você vai ouvir o pregador dizendo que Deus está falando na boca dele, que ele vai fazer coisas na sua vida. Deus vai resolver os seus problemas e Deus vai fazer coisas para você, como se Jesus tivesse morrido na cruz para me servir, para resolver os meus problemas e fazer as coisas que eu desejo para a minha vida. Mais um tique, já é o terceiro tique aí, que enquadra a Congregação Cristã no Brasil dentro das características de uma seita. Agora vamos para o quarto ponto, né? Ele também fala, o nosso irmão Paulo Cristiano, ele está dizendo que as seitas costumam ter novos escritos, livros, bulas papais. Ele fala que significa, são regras e crenças que eles produzem. E a Congregação Cristã no Brasil, ela tem algo desse tipo, nesse nível Bíblia, ou seja, eles escrevem alguma coisa que tem um peso de igualdade de revelação das Escrituras? Tem ou não? Resposta: sim, tem. A congregação também tem. Os tópicos de ensinamento da Congregação Cristã no Brasil são considerados revelados por Deus. Assim como a Bíblia é revelada por Deus e por isso nós a acatamos e não discutimos, na Congregação Cristã no Brasil, os tópicos de ensinamento é considerado guiados ou revelados por Deus. E por isso ele toma peso e proporção como das Escrituras sagradas. Porque as seitas, somente a Bíblia, somente as Escrituras não vai fornecer ferramentas necessárias para prender o povo, para se auto-jactar, mostrando-se superior às outras, e nesse mesmo bojo, quando eu me coloco acima das outras, eu também prendo as pessoas aqui, porque ninguém vai querer ir por uma outra inferior. Você está entendendo? Então, e ela faz exatamente isso. Os tópicos de ensinamento da Congregação Cristã no Brasil tem-se a crença que é Deus quem vem revelar, é Deus quem diz para eles como eles devem se conduzir com esses novos ensinos e essas novas revelações. E muitos desses ferem as próprias Escrituras sagradas. Vou dar exemplo, tópico de 1971, vou pôr aqui na tela, aonde eles aconselham e eles desestimulam as pessoas a estudar as Escrituras, a estudar e examinar a Bíblia. Eles desestimulam, mesmo tendo na própria Bíblia Jesus Cristo recomendando as pessoas a examinar as Escrituras
Paulo dizendo que o conhecimento das Escrituras pode me fazer sábio para a salvação. Mesmo sabendo de tudo isso, eles dizem e eles exortam as pessoas a não estudarem as Escrituras. Chega o tópico na tela, enquanto eu falo, vocês vão vendo aí, tá? Eles estão dizendo assim: o que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Ali ele está falando do estudo secular, que a pessoa deve sim estudar para trabalhar. Ele está falando, não, você deve estudar para trabalhar. Você deve. O que você não deve é estudar as Escrituras. Isso é uma heresia grande a beça. E para concluir esse ensino, para mostrar para vocês que esses ensinamentos têm pé de igualdade com a Bíblia. Por que tem pé de igualdade com a Bíblia? Porque eles dizem que são revelados por Deus, que é o próprio Deus quem está trazendo esses ensinamentos para eles. E isso eu volto no tópico de 1961, tá? Bem que a maioria deles carregam essa mesma narrativa. Leia aí na tela, você vai ver novamente o tópico de 1961, os anciões escreveram assim: o Senhor nos guiou, que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Então ele está dizendo aí que foi Deus quem guiou eles. Foi o Senhor. E na própria frase, você encontra essa aberração, como se Deus fosse exclusivo deles. Porque se Deus está revelando para eles que só podem ser considerados irmãos quem está com eles, automaticamente Deus, então, na cabeça deles, está rejeitando todos os outros evangelhos. É como se Deus nem tivesse contato algum com qualquer outra pessoa. Você quer ter Deus? Quero. Então você tem que vir para a minha igreja, porque ele só está aqui. Você não pode ser considerado filho de Deus se você não estiver aqui dentro. É praticamente, não, é exatamente isso o que essa mensagem está falando. Então, mais uma. No quarto ponto, a congregação dos 5 até agora já se encaixou nos 4, o quarto tique aqui da congregação se enquadrando dentro do aspecto de uma seita. Eu acredito que quem estiver assistindo esse vídeo, que seja de outras igrejas, vai ficar assustado. Mas todos esses ensinamentos que eu estou colocando aqui na tela são documentos da CCB. E eu estou apenas copiando e colando aqui na tela para você ver. Até com aquelas diferenças, né, da escrita da época, tá? Eu fiz questão de deixar exatamente igual para que eu não interfira em nada dentro do que eles escreveram. Então, só nesses pontos, e tem muita coisa que Deus revelou no passado que hoje não se encaixa e não se enquadra mais. Isso é a prova de que Deus não revelou nada. Exemplos aí, a televisão, onde o povo era proibido ter uma televisão. Tem e outros ensinamentos que falam que não devemos filmar os cultos, nem sequer fotografar. E hoje os cultos são filmados e transmitidos na rede mundial de computadores através da plataforma do YouTube. É uma contradição enorme que deixa evidente, é a prova cabal de que Deus não revela nada nesses tópicos, tá? Então, quinto ponto. Vamos agora aqui para o quinto ponto. O quinto ponto fala: distorcem as doutrinas fundamentais. Tá? Volto para o tópico de 1961, né? Onde eles mesmos falam doutrina do batismo, né? A doutrina do batismo. Segundo a congregação cristã no Brasil, o único batismo verdadeiro é o deles, porque eles usam a palavra te batizo, os outros eu te batizo, né? Então eles adotam ali um erro de português terrível, né? Porque eles dizem que lá é Deus quem batiza, porque lá se fala te. Em outros lugares, como eles falam eu te batizo, então nos outros lugares é o homem quem está batizando. Só que um professor de português ou alguém que seja formado em letra, se tivesse um pouco de coragem, ia chegar nos anciões e ia falar: para de falar essa bobagem, porque nas duas frases o sujeito é o mesmo.
A diferença é que em uma frase o sujeito está oculto, que é na frase da Congregação Cristã no Brasil, quando eles falam ter batismo, e na frase das outras igrejas o sujeito está exposto. Eu batizo. Tá? Porque o batismo da água é o batismo do homem, é o serviço que Deus deixou para que o homem faça. Se você ler lá nos evangelhos, você vai ver que os discípulos de Jesus batizavam. Então eram os homens que batizavam. Assim como João Batista batizava. Jesus Cristo é o único que batiza com o Espírito Santo. Então quando nós vamos lá em Efésios 4, que fala um só batismo, lá está se referindo ao batismo no Espírito Santo. Não é o batismo das águas. Até porque no texto, quando se faz a análise do texto, ele está se referindo a somente coisas espirituais, celestiais. Tá? Uma só fé, ela é abstrata, é invisível. Um só Deus é abstrato e invisível. Um só corpo, que é o corpo da igreja, abstrato e invisível. Um só batismo, que é o batismo abstrato e invisível, que é o batismo do Espírito Santo. E outras doutrinas fundamentais que a congregação distorce, tá? As escrituras sagradas como a única regra de fé e crença, né? Que eles não adotam, inclusive inventaram-se alguns jargões de a letra mata, como se ler a Bíblia te trouxesse o prejuízo da morte para Deus. Aí, segundo a premissa da Congregação Cristã no Brasil, eu não entendo por que então que eles carregam a Bíblia, que eles adotam a Bíblia, se a própria Bíblia pode matá-los, né? Isso é para minimizar no CCBano o conhecimento ou se aplicarem a conhecer a Bíblia e assim ficarem apenas dependentes do que eles dizem da tribuna, tá? Porque na tribuna tudo fica peneirado. Ali eles só vão falar aquilo que for agradável à igreja e aquilo que for bom para o progresso da igreja, né? Logo, as escrituras, ela não faz esse joguete e ela vai falar exatamente aquilo o que é a palavra de Deus, ok? E a doutrina da justificação pela fé, ou seja, nós só podemos ser justificados única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e não por um conjunto de regras. Não é porque você saúda com ósculo santo, não é porque você fala a paz de Deus, não é porque vocês colocam um véu, não é porque vocês sentam de um lado, outro do outro, não é porque vocês adotam o nome de ancião ao invés de pastor, não é porque não tem salário aí dentro, não é porque vocês não têm dízimo que você vai ser justificado. A justificação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Ponto final. E detalhe, eu não estou dizendo essas coisas como se vocês estivessem certos. Eu estou falando que a CCB, Congregação Cristã no Brasil, ela adota esse conjunto de coisas que eu acabei de falar para dizer que eles é quem tem a doutrina verdadeira, né? Eles não entendem até hoje o que significa justificação pela fé. Ok, pessoal? Então tá aí. 5 pontos de análise, né, que nós fizemos aqui, e a congregação se enquadrou nos 5. Então volto a fazer a pergunta para vocês: a Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Sim ou não? Absolutamente sim. Esse é o resultado dessa análise. O resultado dessa análise que nós fizemos agora aqui é que sim, a Congregação Cristã no Brasil se enquadra em uma seita. Ela é uma seita evangélica porque ela se auto-exclui de todas as outras, se ejacta, achando-se a detentora da verdade, e por isso você, se quiser fazer parte da graça, você precisa estar dentro da Congregação Cristã no Brasil. Ela criou um conjunto de regras e doutrinas que ela, e por conta disso, ela se acha a mais correta dentre todas as outras igrejas. E ela também adota os seus ensinamentos como regra de fé e conduta, eliminando assim as escrituras como a única regra de fé e conduta, onde a própria Congregação Cristã no Brasil invalida o seu primeiro ponto de doutrina que consta ali na capa do seminário, porque eles buscam revelações para tomar decisões na sua vida e não
o que está escrito nas Escrituras Sagradas e outras coisas mais, ok? Então tá aqui, pessoal, fica aqui essa análise aqui para vocês, né? A gente pegou o material cedido aí pelo canal 1 Minuto de Apologética para fazer essa análise para você recebendo, para você pensar. Esse vídeo não é uma afronta, esse vídeo não é para te atacar, esse vídeo é para te ajudar a pensar, a raciocinar e, quem sabe aí, você tomar uma decisão na sua vida, porque não vai adiantar de absolutamente nada você passar 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma seita que no final das contas você não pertenceu à Igreja de Jesus Cristo. Você seguiu dogmas, regras e ensinos que os homens passaram para você seguir. E no final, isso ainda pode te trazer um grande prejuízo. Deus abençoe a todos e no caminho de Jesus Cristo, que a gente só vai saber se está nele pelas Escrituras Sagradas. Deus abençoe, fiquem todos na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus.